Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos começando o Estúdio Câmara aqui na TV Câmara Campinas. Como você está? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Hoje é quinta-feira, 9 de julho, tá em casa, né? Curtindo a casa, o cantinho, faça isso mesmo. Mas acompanhe o nosso programa de hoje, porque vamos falar sobre um comportamento que todo mundo já sofreu na pele. Sabe aquela pessoa que tem o hábito de falar para si mesmo? Sabe aquela troca que vira um monólogo? Então, a psicologia explica isso e tem um nome, né? É o narcisismo conversacional ou monopólio da conversa. Olha só que interessante. A American Psychological Association aponta que falar sobre si ativa as mesmas áreas de recompensas no cérebro que a comida ou o dinheiro, por exemplo. Esse prazer biológico gerado pela dopamina faz com que muitos busquem satisfação no autorrelato constante. Mas aí até que ponto isso é apenas uma falta de semancol, né? Ou um reflexo de inseguranças profundas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Você aí de casa convive com alguém que monopoliza o papo? E aí, como é que você reage? A gente tem que aprender a reagir também. E aí, a gente pode, de repente, tomar aí uma decisão que não é assertiva. E hoje a gente vai aprender também como reagir diante dessa situação. E se, de repente, você é a pessoa que fica no monólogo, de repente é o momento de você parar, fazer uma autoanálise e aprender com o que as nossas entrevistadas vão nos ensinar hoje, tá bom? Daqui a pouquinho vamos apresentá-las. Agora a gente vai para a previsão do tempo deste feriado. Vamos embora. Como é que fica o tempo hoje, hein? Sol com algumas nuvens aqui em Campinas ao longo do dia. Olha só, o dia amanheceu um pouquinho fresco, né? Mínima 13, a máxima vai até os 23 graus. Essa é a previsão do tempo para hoje, quinta-feira, mínima 13, máxima 23 graus. Lembrando que nós podemos fazer desse um ótimo dia. Agora sim, vamos ao tema central do nosso Estúdio Câmara de hoje. A gente fala do narcisismo conversacional. Bom, já deu para entender, né? Narcisismo conversacional, conversa. É aquele diálogo que deveria ser uma via de mão dupla, mas que frequentemente vira uma disputa de ego. Olha, exemplos clássicos para você se orientar em casa. Você diz assim: nossa, eu tô exausto. Aí a pessoa responde: ih, você nem sabe o cansaço. Eu tô muito cansado, virei a noite trabalhando. Pronto. Outra coisa, você conta assim, ó, ai, feliz, né? Vou viajar nessas férias, né? Aí a pessoa assume o microfone e fala assim: eu fui para o Nordeste ano passado, fiquei no melhor hotel e blá, blá, blá. O desabafo, gente, acaba virando competição. Lidar com um narcisista conversacional pode ser exaustivo, pois eles tendem a dominar as discussões com suas próprias histórias e perspectivas. Então, a gente precisa entender a origem desse comportamento, se isso é um transtorno, se pode, né, desencadear a um narcisismo, que é já considerado uma patologia. E aí também como impor limites, né? A gente precisa impor limite nessa pessoa que de repente chama a gente para conversar e só ela fala e não ouve. Então a gente tem aqui duas psicólogas hoje aqui no estúdio. A gente dá as boas-vindas a Cristiane Correa Rocha. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Bom dia. Obrigada, bom dia. Estou muito feliz pelo convite. Espero colaborar com vocês e ajudar em alguma coisa. Muito bem, a gente vai aprender hoje. É um dia de muito aprendizado, um momento de muito aprendizado aqui no Estúdio Câmara, porque junto com a Cristiane, nós recebemos a Tatiana Moreira, também é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Eu também estou muito grata por essa oportunidade de estar aqui com vocês e a gente trocar um pouco sobre esse tema que é tão cotidiano. Pois Todo é. mundo vive isso, né? Verdade. Olha aí, ó. Pois é, já peguei a fala dela. Tá vendo como que às vezes isso é natural, a gente faz de uma forma inconsciente. Mas quando isso passa do limite, a gente precisa se atentar e tentar reverter essa situação. Então, vamos lá, Cris, ó. A terapia cognitivo-comportamental, né? Ela mostra que por trás desse hábito de controlar o fluxo do diálogo, costuma ter uma insegurança
segurança. Como que essa necessidade de ser o centro das atenções, ela funciona na verdade? Ela seria como um escudo para mascarar uma possível baixa autoestima? Então, também, respostas comportamentais, elas assim, não tem uma coisa única que responde a isso. Então, é sempre um conjunto de coisas, de fatores. E quando esse autor cunhou esse termo, ele estava falando não assim necessariamente de uma patologia, então o termo é narcisismo, mas não está ligado à patologia, ele está ligado a respostas comportamentais. Então, ele emprestou um termo de uma patologia, mas o significado que ele empreende no conteúdo dos estudos dele não é patológico. Então, eu estou falando de um narcisismo, mas quando o autor fala sobre ele avalia que a sociedade, ela está falhando com algumas pessoas. Então, nosso comportamento social, hoje, a gente não tem uma escuta que realmente oferece para o outro um ouvir, sabe? Eu estar ali, participar. Então, quando eu falho para isso, porque muitos fatores, eu posso estar correndo, eu posso não ter interesse, eu posso sim estar dentro de outro tipo de patologia, que depois eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas aí eu estou falhando com essa pessoa e ela, quando eu não apoio uma mãe, por exemplo, de 2, 3 filhos, e ela tem aquela vida corrida, ela não tem tempo para ser ouvida, não tem pessoas com disponibilidade para ouvi-la. E aí eu estou fazendo uma falha com ela. E essa pessoa fica muito precisando de falar, de ser ouvida, de ser validada. Muitas vezes esse comportamento ele vai aparecer ali. Então, sim, a gente pode olhar para essa pessoa e olhar para o nosso papel como ouvinte dessa pessoa também. Eu sei que é muito chato, né? Então, por exemplo, você está numa conversa aqui, a gente está trocando uma ideia e o outro volta para ele. Ele fica sequestrando, né? Ele fica sequestrando a fala. Mas a gente tem que pensar também nessa pessoa, que isso está acontecendo, esse autor, ele olhou para isso, porque ele viu que a sociedade estava falhando nisso também. Então, sim, a sua resposta é sim. Pode representar uma baixa autoestima. Pode, assim, eu não tenho um lugar, uma voz, sabe? Eu não encontro isso. Isso vai fazer falta na minha vida. Então, muitas vezes a correria que eu me imponho, muitas vezes é o mercado de trabalho fazendo isso comigo, mas muitas vezes eu me imponho, porque eu só sou produtivo se eu der mais. E aí eu vou me abandonando e o outro não tem tempo para mim também. Então eu fico com essa vontade de falar, e aí, né, acontece lá nas reuniões entre amigas, por exemplo, aquela que, eu vou fazer uma viagem. Você vai para onde? Porque o diálogo depende do outro, né, ele socorre com o outro, né, mas ela sequestra. Mas quando eu fui, foi assim, e desenvolve, né, ela desenrola. É como se ela estivesse com o controle de um brinquedo, e eu vou querer entrar naquele brinquedo. Pensa naquela xícara que roda? Eu quero participar também, mas ela está com o controle na mão dela. Eu não consigo. Eu tento de novo. Não consigo. Ela é uma sequestradora disso, sabe? Muito bom. Agora vamos para a Tatiana. Ô, Tati, às vezes as pessoas fazem isso sem perceber, né? Sim. Achando que compartilhar a própria história é uma forma de se conectar. E aí, esses narcisistas conversacionais, né? Que esse é o termo, a gente percebeu já que eles não são realmente narcisistas. Não é o caso de uma patologia. Mas isso pode afetar os relacionamentos, né? Então, qual que é a sua avaliação sobre os relacionamentos? Isso é relacionamento familiar, conjugal, social, com os amigos, com os filhos, porque é realmente desafiador você manter um diálogo com uma pessoa que só fala dela mesma. Sim. Acho que a vontade de ser ouvido é uma necessidade básica de todo ser humano, todos nós precisamos. E quando a gente convive, né, com essa pessoa que demonstra esse comportamento, esse sequestrador, né, de fala, a tendência é que nós nos sintamos cada vez mais sem importância, digamos assim, né? O nosso sentimento não importa tanto. E as consequências disso são aquele sentimento de solidão, mesmo quando você está ali com a pessoa, de invisibilidade,
causando ali até mesmo um afastamento emocional. Então, a tendência é que a gente se afaste e fique até desmotivado ali para trazer o cotidiano, né? Por exemplo, você convive ali com uma amiga e toda vez que você vai conversar, ela sequestra ali a pauta para ela, né? Você vai deixando de ter vontade. Aos poucos você vai se distanciando. Por que que eu vou começar um diálogo se a pessoa vai me interromper, se a pessoa vai voltar para ela? Então, essa distância vai acontecendo, infelizmente. E é interessante a gente pensar também que, às vezes, a intenção desse sequestrador de fala nem é machucar o outro, né? A intenção não é isso. Mas o impacto é grande, né? A tendência é que quando a gente tem ali uma relação onde só uma voz vai aparecendo, naturalmente a outra some. E não é gostoso, né? Ninguém gosta de se relacionar dessa maneira. É sim. Exatamente. Agora, tem uma relação curiosa aí entre a ansiedade e o egocentrismo, né? Sim. Então, Cristiane, por que para alguns ansiosos o silêncio ele é tão desconfortável, né? Enquanto que para outros o silêncio atua como forma de moderação, né? Tá se moderando, se equilibrando. E aí quando a gente vem para essa questão do narcisismo conversacional, a ansiedade social, ela engatilha esse monólogo, essa coisa de sequestradores de fala? Muito. Tem. A ansiedade, porque é assim, é muito interessante, que às vezes a pessoa aparece na clínica com ansiedade, para tratar ansiedade. Às vezes ela não é ansiosa. Às vezes ela é impulsiva. Então, impulsividade e ansiedade são dois fatores que influenciam muito nisso. Porque é assim, como quando eu fui aprendendo durante a minha vida a um comportamento social, eu fui lendo, eu fui tendo percepções do comportamento dos outros, eu fui aprendendo, mas quando o que está ali me tocando é a ansiedade ou a impulsividade, fica muito mais difícil esse controle. Então, às vezes eu tenho consciência, mas eu não consigo, não é algo que eu consiga controlar. Então, isso pode até ser uma válvula de escape para essas pessoas, entende? Então, naquele momento, sinto muito, mas o que eu consigo é fazer isso, é agir dessa forma. Então, geralmente, ajuda a regular mesmo. Então, é um comportamento, é uma tendência impulsiva, natural, porque, de alguma forma, eu estou desregulada, e eu saio assim, engatado na primeira, entendeu? E falo. E por trás disso eu posso sim ter comportamentos ansiosos, posso ter impulsividade, que aí a impulsividade ela pode sim estar dentro de um outro transtorno. Então, as pessoas às vezes não fazem esse comportamento assim, porque elas têm consciência e eu assumo que eu estou fazendo e não estou nem aí pro outro. Às vezes eu faço porque, eu não tenho condições de fazer diferente. É assim que eu estou. Sabe, o julgamento, a gente está muito pronto para julgar o outro. Mas atrás de vários comportamentos, de muitos comportamentos, sempre tem algo que ela tente e que está fazendo com que aquilo apareça daquela forma, tá? É isso muito que acontece. A psicologia trata isso, né? Trata isso, esse olhar. Eu acho muito lindo a forma com que vocês tratam e cuidam de nós, porque sem julgamento, né? E assim, a gente está falando desse narcisismo conversacional, que a pessoa que ela age dessa forma é uma pessoa que vai acabar ficando sozinha, porque é difícil, né, conviver com uma pessoa assim, só que o olhar da psicologia traz algo bem profundo, porque a gente vamos lá naquela pessoa e vamos ver o que está acontecendo com ela, porque de repente ela não está agindo dessa forma porque ela quer, né? É algo bem inconsciente, mas essa inconsciência tem algo lá atrás. E aí a psicologia vem tratar isso. Tati, o que pode ter impactado e desencadeado essa ação, né, do narcisismo conversacional em uma pessoa? É algo que vem lá da infância, ou de repente é um trauma, é um bloqueio? O que a psicologia traz pra gente? A psicologia traz para nós que pode ser, sim, algumas questões relacionadas ali. Se aquela criança, né, lá atrás, nunca teve voz, nunca teve possibilidade de compartilhar ali, né, nunca
teve esse espaço, né, para poder existir, quando ela tem ali a liberdade, quando ela é adulta, né, ela tem a liberdade ali de dominar uma fala, ela quer existir. É só um pedido de atenção, né, esse olhar mais humanizado, né. É claro que às vezes sim, pode ser uma falta às vezes de noção de como a gente se comunica. Não necessariamente a gente precisa patologizar tudo, né? Não precisa ser sempre algo por isso, né? Um transtorno, a gente não precisa nomear sempre, né, na psicologia. Pode ser sim, só uma falta de noção de como a gente se vê, mas pode sim. Pode ter esse fundo ali voltado à nossa, como a gente se viu ali nos nossos primeiros anos ali de vida, né? Como a gente se enxergava, a gente existia, a gente tinha possibilidade, né, de compartilhar algo. Então, agora eu me vejo adulto, agora eu quero existir. Então, eu também fui. Eu também sinto isso. Nossa, eu sinto muito mais que você. Né? Então, assim, é isso. Não é fácil lidar? Não. Né? Mas esse olhar faz a diferença. Esse olhar um pouco mais empático, né? Tentar ver o para além daquele comportamento. Isso, posso complementar? Por favor. Quando a gente vai para um diálogo, né? O diálogo pressupõe várias pessoas, né? Pelo menos 2, né? Então, é assim, eu tenho que ter aprendido uma percepção social, primeiro. Então, antes, eu tenho que ter tido, na infância, situações que me oportunizaram aprender sobre o comportamento do outro e entender que ali existe um outro e que eu vou interagir com o outro, sabe? Então, o brincar na infância é muito importante, que ele começa ali. Tá? Então ali ele começa a treinar, imitar, aprender que existe o outro, eu posso, eu não posso, agora é a vez do amiguinho, não é a minha vez, e eu vou desenvolvendo uma percepção. Essa percepção, ela colabora para algo que é muito importante na nossa vida, que é a cognição social. Então na cognição social, desenvolvendo a cognição social, esse pensar social, pensar eu, pensar o outro, pensar na interação entre a gente vai desenvolvendo ferramentas para aprender a fazer essa troca e não ficar só voltado para a gente. Então, desenvolver cognição social é algo que a gente começa lá bem pequenininho, no berço. O bebê começa, quando ele começa a entender que ele é outra pessoa e não a mãe. E depois que ele começa um pouquinho maior, imitar a mãe, ele começa a entender, eu tenho uma irmãzinha, e eu tenho que dividir com ela, isso é meu, isso é dela. Então eu ali começo a aprender os primeiros passos de uma cognição social. E depois, quando eu amadureço, eu posso estar amadurecida a ponto de ter aprendido a fazer essa troca, ou então não ter amadurecido o suficiente e não conseguir fazer essa troca. E toda vez, aí eu vou fazer esse comportamento que a gente está comentando aqui. Eu sequestro o microfone para mim. Eu sequestro, conversa para mim de novo. Então, na troca com as amigas, por exemplo, é uma coisa tão simples que acontece, né? Por que eu faço isso? Porque eu realmente não aprendi. Eu não consegui desenvolver esse lado também. Então, posso estar dentro de uma outra patologia? Posso. Uma pessoa impulsiva, por exemplo, dentro de um transtorno de TDAH, né? Uma pessoa impulsiva, ela pode sequestrar isso porque ela não percebe, ela entra, ela invade, entendeu? Então ela faz isso sem perceber. E aí o que a gente vê na clínica? A gente vê os problemas sociais dentro da escola. Porque a criança, ela atravessa aquela conversa sem perceber. E as amigas, tem uma hora que as amigas chegam, não quero mais, entende? Elas vão se afastar. Então, o que a gente faz? A gente faz uns treinos de habilidades sociais com essa criança, ensina o que ela não conseguiu desenvolver para ajudá-la a desenvolver essa habilidade, que é uma habilidade necessária na vida adulta depois, para eu não me comportar desse modo, como sequestrador. Uau! É isso. Muito bom. Bom e interessante a gente aprender, né? Tá vendo só? A gente precisa aprender. Você é sequestrador de falas aí, né? Agora, se a gente para analisar o ambiente digital, nossa, as redes sociais, né? São vitrines focadas no eu, né? Essas vitrines, esse ambiente, Tatiana, potencializam esse comportamento nas conversas presenciais,
quando você sai da rede, está no eu, e aí você vai para uma conversa presencial, isso é potencializado, e as pessoas, elas estão perdendo a capacidade de interagir, porque é mais fácil ficar teclando, daí as pessoas não falam mais, as pessoas não conversam mais, não sai, sabe? Aquele diálogo legal, aquela coisa gostosa, aquela conversa que perdura por horas e horas. Acabou isso. Então, a rede social, a internet em si, é algo muito bom, tá aí, não vai mudar, a gente sabe, só é daqui para frente, só vai melhorar. Só que nós precisamos aprender a conviver com isso. Isso também tem causado impacto quando a gente fala do tema de hoje, que é o narcisismo conversacional. Traz, sim. Traz bastante impacto. Bem isso que você comentou. Esse ambiente digital, ele favorece, né? Ele incentiva com que a gente exista só nós. O centro tá no eu. Porque eu não posto a rotina da Cristiane, eu vou postar a minha, né? Ali eu vou colocar o que eu comi, o que eu falei, o que eu penso. E isso também gera uma questão do reconhecimento rápido. Então eu posto ali, aí já vem uma curtida, um comentário, isso só vai aumentando esse desejo ali de existir. Eu existo, olha que delícia, eu existo bem sozinho aqui na rede social, eu sou reconhecido e tudo mais. E o problema não é esse, né? Não é que falar de nós não é saudável. A questão, o desafio maior está quando a gente leva essa dinâmica de funcionamento para as nossas outras relações, onde só a minha experiência vai existir ali. Então, é interessante, né, a gente pensar que não é que a gente está perdendo a capacidade, né? É assim que eu vejo, pelo menos. A gente não está perdendo a capacidade por completo de se relacionar offline. Não é essa a questão. Mas a gente precisa exercitar melhor, conscientemente. Isso porque o diálogo, né? Ele necessita muito mais do que um like. Ali quando a gente se faz correndo. Ele precisa de perguntas, de curiosidade, de troca, de silêncio, aquele silêncio constrangedor às vezes, né? Então ele dá mais trabalho, a gente precisa exercitar mais. Eu ainda acredito que a gente não vai perder essa habilidade, porque é uma delícia uma boa conversa, né? É verdade, né? A presença, né? O olho no olho, a energia de você, né, tá ali sentindo a pessoa, não é só o que a pessoa está falando, né? Sentindo ali aquela pessoa. Então eu tenho muita esperança e acredito que de fato a gente não vai perder, mas a gente não pode deixar de exercitar, se esforçar para que isso não aconteça. Isso é da nossa geração, porque se a gente para analisar, me corrija se eu estiver errada, as crianças que nasceram já conectadas, né, elas têm um pouco mais de dificuldade de dialogar, infelizmente, porque elas já nasceram, pensa, depois, na pandemia, aí nós já fomos impactados, aí todo mundo foi para as redes, e aí ficamos isolados, e aí o nosso diálogo ele foi se perdendo, né, o olho no olho, que eu digo. Aí depois vem essa crescente da internet com as inteligências artificiais, os aplicativos de conversa, aplicativos de namoro, é tudo muito tecnológico, né, todo mundo atrás da tela, se relacionando, mas teclando. E aí tem algumas colegas de vocês que nós falamos sobre adolescentes aqui no programa, sobre o comportamento, elas até relataram, é algo que eu sempre trago, porque me impactou muito, sabe? Porque elas disseram que alguns relatos de adolescentes, jovens e adolescentes na clínica, que é assim, tia, eu não consigo conversar com meu amiguinho lá na rua, mas por quê? Não, porque daí eu não tenho nem o que falar, eu não sei o que falar, não sei como conversar, mas e quando você vai pra internet? Na internet a gente conversa a noite toda. Então, que pecado que está acontecendo, né, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, por conta desse impacto da tecnologia. E aí colocando a tecnologia aliada ao nosso narcisismo conversacional. Gente do céu, e agora, Cris, como fica? Olha, é complicado, porque é complicado mesmo, porque dá uma afastada, gente. É verdade. Não tem como. Eles trocam, eles fazem essa troca, isso não é saudável. E o problema também que eu vejo é que está acontecendo muito cedo. Então, em que idade você deu o telefone para o seu filho? Então. Quando você deu o telefone para o seu filho, você está dando esse acesso. E olha, e a gente briga muito por tela, por exemplo, né?
Então, a mãe deu a tela, né, colocou a criança exposta à tela bastante cedo, bem precoce. E aí você vê aqueles vídeos rápidos, né, e depois, você acha que a criança vai querer ter uma interação, ou que ela vai trocar uma interação, quando ela tem aquele monte de dopamina no cérebro dela, porque os vídeos são rápidos, muitas falas, tudo tão tecnológico, né? Aquilo fica, né, deslumbrante para ela e às vezes ela não quer mais trocar. Então, segurem. Teu filho vai ter tempo para ir para a tela. Ele vai, nossa, adultos não estão tantos na tela. Deixa o seu filho, deixa seu filho ali brincar com brinquedos. Deixa a criança desenvolver, deixa a criança trocar com um amiguinho, com um vizinho, traz para tua casa. Olha, propicia isso, porque senão eu vou crescendo com esse comportamento de um pouco que isola, sabe? Às vezes o adolescente chega pra gente, ele tá num comportamento de isolamento. Isso não é legal. Para vocês terem ideia, o que você falou é muito verdade, que as colegas colaboraram. Às vezes a gente tem que fazer treino de habilidade para ajudar o adolescente a desenvolver a conversa. Isso. Entende? Então, básica, isso mesmo. Então, eu faço um roleplay lá com o paciente e assim, eu jogo para ele a pergunta, como se fosse ele, depois aí ele aprende como eu faço, daí a gente troca de lugar e ele, sabe, é uma estratégia, e ele aprende, e aí ele vai fazer, né, porque ele aprendeu, então aí ele consegue. Mas eu não tenho assunto, Cris. Ok, todo mundo assiste série, não assiste série? Assiste, então você tem assunto. Então a gente vai começar aí. No tema série, super simples. Ok, mas e se a pessoa disser que ela não gosta desse tipo de série? Ok, já é um gancho para continuar essa conversa. Exato. Então, aí, você não gosta, você gosta de qual tipo? E aí você tá vendo que eu tô fazendo o oposto do narcisismo? Que eu tô ensinando a fazer essa troca, eu estou ensinando a ouvir o outro e responder para o outro, interagir com o outro, porque às vezes eles não têm modelo, gente. É isso que é a cognição social. Eu desenvolvo essa percepção através de modelo. Se eu não tenho a minha experiência, eu não tenho alguém para ver, para ser a minha referência, como eu vou aprender? Então a gente exige que o adolescente faça de uma forma que é saudável, mas a gente tirou dele, deixando, oportunizando muito tempo de tela, a oportunidade de fazer essas vivências. Então ele não vai aprender, sinto muito. Se ele não participa da roda de família, se ele não participa dos eventos sociais da casa, dos amigos, dos pais, com os amigos deles em casa, onde você vai aprender? Não é porque eu estou adolescente que eu tenho um cérebro capaz de entender sozinho como que eu faço uma relação social. Às vezes adulto, não é? O sequestrador que a gente está falando aqui, ele é adulto e não consegue. Exato. Então é muito triste esse afastamento, é muito triste não ter essas ferramentas. Por que é triste? Porque não foram oportunizadas. Uau, muito bom. E falta de modelo, né? Isso. A gente precisa de modelos. Sim. Muito interessante. Precisa começar conosco, né? Sim. Na verdade. Precisamos ser modelos, né? Exato. Para os nossos modelos. Jovens Quando você for, né, mãe jovem, for postar, né, nas redes sociais, pensa que modelo, o que você está mostrando para o seu filho, porque ele vai te copiar. Pai, mãe, ele vai te copiar. Sim. A gente aprende ali fazendo a cópia, né? Muito bom, meninas. Que interessante, né? Que conversa gostosa. A gente tá vendo aqui, ó, nós estamos conversando, tá? Não tem nenhum sequestrador de palavras, de falas, não. Cuidado com isso. É verdade. Agora, desculpa, gente, conviver com alguém que faz isso, né, que monopoliza a fala, deve gerar um profundo esgotamento, uma sensação de invisibilidade. Então, Tati, como que eu, que convivo com uma pessoa que sequestra a minha fala diariamente, o tempo todo, eu vou ter uma sensação de ansiedade, uma sensação estranha, eu não sei, eu vou ter que nomear os sentimentos, porque são muitos, né? O que eu tenho que fazer? Se eu não quero me afastar, né? Entendeu? Então, mas eu preciso ter um autocontrole para eu não, né, transbordar também, porque chega um momento que incomoda, sim. Nós olhamos para a pessoa que
tem essa ação, né, que é o sequestrador de falas. Agora vamos olhar o lado de quem está sendo sequestrado. E Como aí, agir, né? como agir? Como fazer? Certo. É desafiador, sim. Às vezes a gente fica numa sinuca de bico, né? Digamos assim, Sim. porque você quer existir na conversa, você gosta daquela pessoa. Mas como fazer? Dá. É possível. Se a gente usar a gentileza, a assertividade ali, é possível. Vou dar um exemplo prático aqui, né? Para ilustrar melhor. Tô conversando ali, tô contando ali, né? Para alguém, algo meu, e a pessoa roubou ali, sequestrou a fala. Olha, eu gostaria muito de ouvir a sua história, mas posso só concluir o meu raciocínio? Tranquilo. Sim. Né? Ou, podemos só retomar ali para o que eu estava falando inicialmente? Nossa, eu sinto muito que aconteceu isso com você, mas eu só vou concluir o que eu estava falando aqui, só para a gente fechar. É possível. E a gente tem que pensar que a gente pode estar ajudando aquela pessoa que às vezes ela não tem. Lembra quando eu comentei que às vezes é falta de bom senso mesmo, falta de noção. E às vezes a gente está ampliando a consciência daquela pessoa quando a gente coloca um limite ali. Então é possível, dá pra gente lidar com o sequestrador de fala, com o narcisista ali, conversacional, colocando ali os limites para que a gente exista também. E ter uma comunicação assertiva, né? Sim. Cuidar com a comunicação violenta, porque às vezes, né, a forma com que você se comunica nesse momento pode desenvolver, ou, aliás, disparar um gatilho nesse sequestrador de falas, né, Cris? É isso mesmo. A forma assertiva, eu gosto muito de pensar assim. O que é assertivo? Como que é um jeito assertivo de falar? Porque né, uma palavra tão bacana, ela é tão direta, ela realmente traz um conteúdo bem rico por trás. E é assim, ó, quando eu falo de uma forma assertiva, eu tenho duas pessoas para respeitar, a mim e ao outro. Então eu não vou me submeter, mas eu também não vou desdenhar o outro, eu não vou machucar o outro, eu não vou ofender o outro. Então dá para fazer uma comunicação, para fazer, né? Você devolve para ele de um jeito que ele cresça com isso, e não que ele vá embora magoado com você, porque você não provoca mudança de comportamento, você não provocou algo que deu uma motivação para ele para querer crescer. Então é bacana a gente fazer de uma forma assertiva, e aí é desse tipo mesmo que a minha colega falou. Ok, agora deixa eu continuar, daqui a pouquinho, né, eu termino de concluir, mas eu gostaria de concluir o meu raciocínio. Tá tudo bem para você, colega? Amiga, então, mas deixa eu terminar para te contar, depois a gente vai, eu vou te ouvir mais, pode? Eu tô muito interessada, só que, né, deixa eu colocar aqui o final da minha viagem, né, o que aconteceu no final, que era muito importante te contar. E foi bacana, e a minha amiga, ela pode, através disso, será que eu atropelei? Depois, né, a gente sempre, né, a gente tem uma chance de depois pensar, será que atropelei? Aí eu vou provocar uma mudança, entende? Senão, vai ficar uma bola para lá, uma bola para cá, e ninguém cresce com a conversa, né? Ninguém cresce com a amizade, né? Muito bem, e olha só, vamos levar isso agora pro lado profissional. Menina do céu, dinâmica do trabalho, conviver com um sequestrador de falas, principalmente em uma reunião. Isso pode arruinar o espírito de equipe, tá? Com certeza, com certeza. E cabe, ainda assim, a mesma dinâmica que eu comentei, né, na sua questão anterior. Sim. Mas sim, pode arruinar o espírito de equipe, fica improdutível quando só uma pessoa ali tem, né, a palavra, rouba ali. Fica mais complicado ainda quando é o líder, porque daí gera, né? Quando é um colega de igual para igual, ainda a gente arrisca, né, dar aquela... Olha, peraí, eu quero te ouvir, mas deixa eu terminar. Então aí gera assim, pode gerar, infelizmente, é bom nós no ambiente de trabalho, acho que em todos os ambientes a gente se policiar pra gente não ser essa pessoa, né, principalmente a gente não ser esse sequestrador de fala, e quando a gente lidar, né, encontrar, porque vai acontecer, não é só na nossa casa, na reunião de família, vai acontecer no trabalho também, com certeza, a gente saber usar a assertividade, assim como a Cris colocou muito bem, né, de ser produtivo, que todos cresçam ali com aquela situação que às vezes foi constrangedora ali, que uma pessoa, só ela,
brilhou ali. Às vezes, se não quiser falar ali na frente de todo mundo, pode dar aquele toque ali no particular. Então, pode acontecer sim. Muito bem. Ô, Cris, ambiente profissional, né? Vamos lá, sequestradores de fala. Aí, sequestra tua fala, você tenta. Sabe aquele meme que você não consegue terminar? É isso. E a pessoa vai falando mais alto, mais alto, mais alto, e você tenta mais alto, tenta mais alto. E aí? Como a gente está falando de um ambiente organizacional, provavelmente mais gente, né? Partilhando desse momento. O que mais certo, correto fazer? É você se calar ou você continuar? Porque gera algo estranho, que eu não sei nem nomear, mas está todo mundo observando essa situação. E como é ambiente organizacional, isso pode gerar, né, depois comentários, falas e tal. Então, pode desencadear situações. Como que a gente deve se comportar mediante isso? Então, a pessoa que sequestra, talvez ela não tenha essa percepção, lembra? Ela não desenvolveu. Então, seria legal se um colega de trabalho pudesse dar um feedback depois, sabe? Numa conversa. Nada na frente das outras pessoas. Sim. Nada com o intuito de humilhar, De expor, nada né? de expor, nada. E não é para mim, não é porque eu não tive lugar naquela fala também que ela sequestrou, não é só por isso, porque eu fiquei frustrada, porque as outras pessoas podem ficar frustradas. Já pensou, ele sequestra a fala, e ele pode estar sequestrando também ações da equipe, né, e está levando todo o louvor para ele, né? Isso causa uma frustração muito grande nos outros. Então é legal que depois, separadamente, a gente possa conversar com essa pessoa e aí a gente tocar, né? Colega, é o seguinte, nós somos uma equipe, mas não foi o que a gente viu naquele seu diálogo. Então, eu saí frustrada, e eu penso que as outras pessoas lá que participaram de todo o projeto também tenham saído frustradas. Então, né, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Olha o que eu fiz, eu não humilhei, eu não expus, não falei na frente das outras pessoas, mas eu dei um toque, porque essa pessoa às vezes precisa acordar, sabe? Porque o que ela está causando, ela pode estar causando desconforto na equipe, né? E a equipe perde motivação. Se perde motivação, né, a gente não engaja bem, a gente não trabalha junto, a gente não divide. Então, sim, talvez ela precise receber esse feedback. Mas aí a gente, né, de novo, daquele jeito bem bacana de se colocar, Assertivo, né, assertivo. Sim. Agora, quando isso passa, né, da questão aí do comportamento mesmo, né, um sequestrador de fala, narcisismo conversacional, e quando ele sai dessa ação e vira uma patologia, como é que a gente percebe? Quais os tratamentos? É possível reverter essa situação, Tati? Claro, é possível, né? Claro que é muito difícil a gente dar um diagnóstico aqui, claro, né, em poucas palavras, mas sim, lembrando que são coisas bem diferentes, né? O comportamento essa conversa, né, do narcisista conversacional é diferente do transtorno de personalidade narcisista. Não são, como a Cris disse bem, o autor cunhou, né, esse termo, emprestou esse termo, né? Então são coisas distintas. Mas sim, é possível lá no consultório, né, um profissional qualificado para isso, vai fazer um acompanhamento, no caso de ser um transtorno, né, um acompanhamento, e vai trazer uma melhor forma do narcisista, né, da pessoa que tem o transtorno, lidar com isso nas suas relações, porque não há uma cura especificamente. Entendi. Mas há uma forma de sim, a gente lidar com manejar melhor ali as nossas relações mediante a essa condição psíquica. Muito bem, agora eu fico imaginando vocês duas aqui com um sequestrador de fala no consultório, como é que vocês conseguem atender, Cris? Muitas vezes, algumas vezes, né, acontece assim, de chegar pessoas e tipo assim, né, você, puxa vida, né, aí você olha aquilo,
E essa pessoa precisa de um tempo, ela precisa de um lugar. Quando você dá esse lugar para ela, gente, daqui um tempo, ela tá muito diferente. Então, deixa, porque o início, às vezes, pensa, uma mãe em casa, né? De novo, aquele exemplo, 2, 3 filhos, aquela vida corrida, papai, eu não tenho esse espaço. Aí eu chego no consultório, aquela hora é minha. Gente, é meu momento, é muito bacana, porque aí a pessoa, mas assim, ela pode, é a hora dela de falar, de mostrar as dores, e às vezes ela está assim, no limite, né, se fosse um copo, o copo está transbordando, e aí ela precisa tirar um pouco dessa água toda, para depois a gente conseguir trabalhar. Então a gente vai no tempo da pessoa, dá um tempo para ela, e aí a gente começa a discutir juntas, fazer um olhar, né, juntas, e assim, ok, mas o que você pensa que naquele momento o outro também podia estar pensando disso que você falou, e que desencadeou isso. Então aí a gente leva para uma reflexão, a gente faz questionamento, que na TCC a gente chama de questionamento socrático, faz a pessoa pensar em cenários, e aí, sabe, ela começa a desenvolver habilidade. Então, como a Tati falou, é algo que a gente pode trabalhar, é bacana trabalhar com a pessoa, para que ela tenha consciência do comportamento dela, sabe? É muito gratificante. Nossa, é gratificante ouvir também vocês, e é gratificante a expertise, né, que vocês repassam e nos ensinam, porque assim, a psicologia é algo que, eu sempre falo que eu fiz terapia, adoro terapia, mas porque a terapia ela é algo para nos ensinar, né? Vocês nos orientam a melhor forma de seguir o caminho. Nós temos visão micro, vocês têm visão macro. Então, de repente, quando eu vejo que o mundo está perdido, daí a gente vai para terapia. Não tá. É só você, ir por aqui, porque é dessa forma. E a gente vai aprendendo. E nesse caso do narcisismo conversacional, a partir do momento que se torna uma patologia, eu acredito que é importante você ter o aprendizado para poder fazer o manejo da vida, né? E é assim que a gente precisa seguir. Nós precisamos ter o equilíbrio. E de repente, no momento que você perde o equilíbrio, quer dizer, seria bom, né, ter a terapia antes de perder o equilíbrio. Mas se perder o equilíbrio, vai para a terapia, respira, equilibra e segue a vida, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Agora, se a gente falar, quem tem esse comportamento de narcisismo conversacional, falar vai gerar o prazer, vai, né, gerar a dopamina é igual rolar feed, né, de infinito, daí você fica falando infinito lá, dopamina, você fala. Tá bom, gerou prazer, tá gerando prazer. Como que a gente faz para reverter esse prazer gerado pela fala, como também no prazer de ouvir? Tipo assim, eu ouvir também pode me dar essa sensação de prazer. A gente consegue fazer isso, Tati? Porque ao invés de falar, eu posso ouvir. Exatamente, pode sim. É isso exatamente que você falou, essa sensação da gente compartilhar e a gente existir gera sim essa liberação dos hormônios ali, né, do bem, mas a gente consegue reverter isso mudando a nossa postura. Como eu faço isso, né? Quando eu tô conversando ali com alguém, que tal eu mudar o foco ao invés de eu ficar ali ouvindo para responder, que muitas vezes nós fazemos isso, né? Sim. A gente tá ouvindo o outro ali, mas já tá elaborando aquela resposta maravilhosa. E é normal, gente, isso acontece com todos nós, tá? Então não tem problema com isso. Mas ao invés da gente agir dessa maneira, né, de ficar já elaborando a minha resposta, eu mudar o foco. E o que eu não sei sobre essa pessoa? O que mais eu posso descobrir sobre ela nessa conversa? Né, eu acho que se a gente olhar de maneira diferente para essa situação, a gente encontra um prazer genuíno. A curiosidade, né, deve ser genuína, óbvio, tem que ser natural, com limites, obviamente, mas na medida certa a gente despertar essa curiosidade saudável ali pelo outro, pode fazer a diferença ali no diálogo entre os dois. E também lembrando, né, que daí da nossa parte, a gente pode tentar não interromper quando o outro está falando, né? Fazer mais perguntas sobre o que aquela pessoa está falando, fazer um resuminho daquilo que ela está falando ali naquele momento, devolver para ela que você entendeu, e aí
você pode até comentar algo para gerar aquela conexão. Eu sei o que você viveu, né? Porque eu vivi algo parecido, mas você me disse isso, isso e isso, certo? Então, assim, você devolve ele para ela no intuito de dizer para ela, tô te ouvindo, eu tô aqui com você. Então é possível ser gratificante. A gente tem que mudar a nossa postura, né? Porque isso tudo que a gente está falando, né, é uma habilidade, e a habilidade pode ser aprendida. É verdade. A gente consegue aprender. Isso, gente, isso é muito na clínica. A habilidade, a gente aprende. Uau, gente, isso que delícia. tudo. É verdade. Sabe, eu desenvolvo habilidade, eu não nasci pronto. Sabe? Então, né, através de um feedback, ou ai, será que eu estou me comportando dessa forma? Isso não é legal, ser um sequestrador de conversas. E eu falo, não quero mais isso para mim. Olha, um gasto de energia, um gasto de dinheiro, porque às vezes, né, tem que ser uma terapia, não vamos, né? Sim. Custa. Um gasto, um investimento, uma motivação, eu preciso de tudo isso. Mas se eu quero fazer diferente, se eu quero me abrir para ouvir o outro, é possível, é muito bacana isso. E como a Tati colocou, isso pode trazer um prazer também. É muito legal estar apto, estar calmo estar presente no momento, gente. Hoje, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem, é uma coisa que eu prezo muito lá no consultório, é assim, a gente fala muito de mindfulness, né? A atenção plena, e é isso. Sabe? É parar, desacelerar, tentar fazer algo e prestar atenção no que está acontecendo nesse momento. Então não tem que prestar atenção que eu tenho que dar uma resposta para aquilo, eu tenho que trazer para mim, não tenho que estar ali só participando, ouvindo a minha colega falar e trocar com ela, mas trocar de um modo não assim, né, roubando a cena, mas assim, porque eu estou lá para ela mesmo, sabe? E aprender esse lugar, né? Eu estou sempre sentada numa cadeira, que é, né, essa de roubar e de falar. Mas eu posso sentar numa cadeira de aprender a ouvir para estar mais disponível para o outro também. É muito bacana isso. Sabe, atenção plena. Eu, assim, se eu tivesse que falar para alguém, né, eu preciso desacelerar, o que eu vou fazer? Vamos começar com uma atenção plena. Se falar meditação, a pessoa, não tenho paciência para isso, não tenho, sabe, eu sou ansiosa demais, quando eu começar a meditar, eu já estou 1000 pensamentos. Calma, vamos devagar. Pegue alguma coisa, pegue uma xícara de café, eu gosto muito de fazer uma dinâmica, posso colocar aqui? Eu faço muito com os meus pacientes, eu falo assim, olha, essa semana a gente vai fazer uma tarefa. Você vai pegar uma xícara de café num lugar bem quietinho. Você pode ir num café e ficar bem separadinho lá no café, sozinho, bem tranquilo. Você vai pegar a xícara, tem o pires e a xícara. Você vai pegar a xícara e você vai encostar seus dedos para sentir a temperatura daquele café naquela xícara. E você vai prestar atenção nisso. Depois, você vai pegar aquela xícara e vai movimentar e olhar o movimento do café naquela xícara. Depois você vai só sentir o aroma daquele café. Eu não tomei ainda, eu só estou presa nesse momento sentindo o aroma. Depois eu vou experimentar o sabor daquele café. Olha quantos órgãos de sentido que eu estou usando nesse momento, numa tarefa bem simples de atenção plena. Aí eu volto para a xícara, eu faço o movimento tudo de novo, eu fico ali 5, 6 minutos da minha vida que não são nada, mas que dão para o meu cérebro um sossego, sabe, um desacelerar. E daí o que acontece? Eu me preparo para conseguir depois, um pouco mais para frente, estar apta a ouvir. Entende? Então eu desacelero e eu vou aprendendo, sabe? Eu vou aumentando a minha percepção. Eu estou simplesmente começando com um exercício bem de tranquilizar o meu cérebro. Quando eu faço isso, quando eu estou fazendo essa atenção plena, eu pego os estímulos, então a luz, som, movimento, tudo, eu afasto. Eu estou trazendo para o meu cérebro um momento de descanso. É assim que eu começo a pequena mudança para, sabe, sair desse ciclo de aceleração, sabe, e esse modo, esse automático da vida, que eu não preciso dele, mas que eu aprendi que é assim que todo mundo tem que ser, senão eu não tenho valor. Porque se eu não estiver correndo, trabalhando, ganhando mais que o outro, entendeu? Sabendo mais que o outro, eu não tenho valor. E isso não é uma verdade absoluta.
Muito bom, Então hein? é assim. Olha aí, aprendemos uma hoje. Aproveita que é feriado, desacelera, pega seu café, né? Isso. Sente a temperatura, sente o cheirinho, sente o sabor, respira e desacelera. Porque, Tati, desacelerar nesse mundo que a gente tem vivido é um pouco desafiador. E quando a gente fala de narcisismo conversacional, você imagina um sequestrador de palavras acelerado, né? Aí acelera tudo mesmo, gente. Sim, Olha sim. só, que conversa bacana. Quanto entendimento, quanto ensinamento vocês deixaram aqui pra gente. Eu acho que é isso, a informação ela precisa ser passada adiante, o conhecimento que vocês têm, vocês compartilham com a gente e a gente é super grato de recebê-las, porque são informações que às vezes a gente, conversas que às vezes a gente não tem, né, com um amigo, ou de repente você quer conversar com a amiga, ele te sequestra, entendeu? E aqui não, a gente está conversando, estamos ouvindo, estamos aprendendo, e agora eu gostaria que vocês deixassem, então, por gentileza, uma fala, né, para de repente o pessoal que está em casa, a Cris já deixou a dica da xícara, adorei da xícara de café, vamos fazer. E Tati, deixa uma dica, uma fala para as pessoas que de repente vivem esse momento, que de repente são constrangidas por essa situação, ou se sentem frustradas por não serem ouvidas, ou depois dessa ação sentem culpa quando cai a chave, fala, poxa vida, eu fiz isso de novo, né? Então, como é que a gente deve fazer? O que é respirar e fazer o que mais? Eu acho que o primeiro ponto, acho que eu gostaria de trazer leveza para isso, no sentido de que, tanto para aquela pessoa que não está sendo ouvida, não é porque você não tem valor, é porque aquela pessoa aprendeu a se comunicar daquela maneira, esse é um ponto. E aquela pessoa que é o sequestrador, que a gente está conversando aqui com todo tipo, né, de pessoas, né, aquela pessoa que se reconhece ali nesse papel, nesse lugar de sequestrador, calma também, é possível você também mudar a postura, né, a gente espera muito que o que a gente trouxe aqui, né, ressoe aí dentro de alguma maneira e fala, poxa, eu posso melhorar os meus relacionamentos, né, eu posso ter relacionamentos mais saudáveis, me sentir mais querido, porque é isso, todo mundo vai fugindo dessa pessoa, quando ela tem esse comportamento, mas o que eu quero deixar aqui é uma mensagem de que é possível reverter, tanto do lado daquela pessoa que se sente ali invisível, como aquela pessoa ali que é o protagonista ali da fala sempre, é possível reverter. É só a gente ter realmente esse olhar sincero para nós, assertividade quando é o caso da gente comunicar ao outro, né, que o outro tá realmente se comportando de uma maneira não muito agradável, mas o que eu quero deixar, a mensagem principal é isso, né, pode reverter, basta a gente se olhar o outro com carinho, com empatia, tentar escolher as palavras certas, que a gente pode melhorar cada vez mais os nossos relacionamentos, que é a nossa base da qualidade de vida, do bem-estar. Nós precisamos muito, muito uns dos outros. Maravilhosa, Tati, obrigada pela sua participação, viu? Adorei. Muito e bom. você, Cris, obrigada também pela participação. Nossa, quanto ensinamento vocês deixaram pra gente, quanta troca vocês duas, maravilhosas demais. A gente nem se conhecia, a gente tá brincando aqui. Mas eu acho que agora vai rolar uma amizade aqui. Sempre né? Deu uma empatia. Aí, ó, deu empatia. Sem narcisismo. Muito bom. Você sabe que isso que você falou é bem interessante. A gente aqui, às vezes, os profissionais, eles se conhecem, né? Se veem pela primeira vez, mas depois seguem uma amizade bem legal e a gente também, além de fazer uma psicoeducação, porque vocês, né, dão um aceite e vêm participar com a gente também proporciona aí relacionamentos, amizades, e isso é bom demais. Isso mesmo. E Rúbia foi muito leve, tá? Ai, que bom. Eu nunca participei, assim, eu não gosto muito de me expor, mas eu achei muito leve, é muito gostoso, a sua dinâmica aqui é bem bacana. Ai, que legal, fico lisonjeada, Você viu? não é uma sequestradora de fala. Ai, que bom! Que bom, gente. A gente tá brincando de sequestrador de fala, mas em algum momento da vida isso pode acontecer, e se acontecer tá tudo bem, né? E tá tudo bem e você pode reverter a situação, e tá tudo bem também, porque a gente não nasce pronto, a gente não é perfeito, e nós temos as psicólogas para nos orientar, e a gente segue a vida bem tranquilo. Cris, considerações finais, deixa uma mensagem para o nosso público, e obrigada pela sua participação. Obrigada a você pela oportunidade. Gente, é isso. Eu acho assim que a psicologia, ela veio
para ajudar, entendeu? Ela não veio para criticar, ela não veio para dizer que isso é um problema, ela não veio dizer que você está dentro de um transtorno, não é isso. A psicologia, ela veio para ajudar, encontrar saídas, entende? Tornar a vida mais leve o possível, né? Possível. Então, o intuito era isso, trazer leveza mesmo, trazer, assim, uma visão de que, ok, eu posso começar a me perceber, eu posso querer mudar, isso pode fazer sentido para minha vida, pode melhorar a minha vida, e a outra pessoa também, né, que o sequestrado, ele também entenda, né, que às vezes a pessoa não faz por mal, ela não faz, ela simplesmente pode mesmo estar dentro de uma ansiedade extrema, ou não aprendeu, não teve oportunidade de aprender na vida, não desenvolveu essa percepção, essa cognição social, e o problema também não está em um e no outro, está assim, né, o jeito mais bacana da gente fazer a conversa fluir. Então a gente pode desenvolver isso, é uma habilidade, né? Você não tem? Vamos desenvolver. Boa, maravilhosas. Mais uma vez, obrigada pela presença das duas. Nós que agradecemos. Ô, gente, olha só, que conversa gostosa, né? Ó, lembrando que tá disponível já no YouTube, no site da TV Câmara Campinas também, tvcâmaracampinas.com.br. No YouTube também, você digita lá TV Câmara Campinas, daí digita Estúdio Câmara, nosso programa tá lá, e todos os outros programas também da TV Câmara Campinas. A gente fica muito feliz que a gente consegue entregar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vem de pessoas que estudaram para falar sobre, né, sobre isso, sobre a saúde mental, sobre comportamento. Isso é muito importante. Você precisa estar atento sobre o conteúdo que você consome. Então, se você consome um conteúdo de qualidade, assim como esse que a gente entrega, pode ter certeza que vai te fazer muito bem. E compartilhar isso também é muito bom, tá? Narcisismo conversacional, gente. Ele nos mostra como anda a nossa empatia e a nossa necessidade de validação. Então, ao darmos espaço para o outro, a gente pode transformar disputa de ego em acolhimento. De repente, quando você passar por uma situação dessa, tentar acolher, as coisas podem virar, dar um giro aí de 180 graus, tá bom? Agradecendo mais uma vez as nossas convidadas e quero convidar você para continuar ligadinho aqui na TV Câmara Campinas. A Iria tá chegando aí, trazendo informações atualizadas para você. A programação da TV Câmara Campinas sempre também muito bem produzida, com muito carinho, por profissionais que fazem isso com carinho, com dinamismo, para levar até você a melhor informação e entretenimento. E amanhã nós temos Estúdio Câmara de novo. Nós vamos falar sobre um comportamento cada vez mais comum na vida moderna. Vamos falar da atrofia de atenção. O que é isso, Rúbia? Também não sabia, fui estudar e amanhã a gente descobre mais. Será que a gente está perdendo a capacidade de concentração? A gente vai tentar entender o que acontece no nosso cérebro quando a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, várias tarefas. Ah, cérebro de mulher, consegue fazer? Não, não é assim não é isso. É assim, ó, você tá assistindo TV e tá com o celular, então você tá assistindo a televisão, você tá mandando mensagem, você tá dando comida pro filho, você tá querendo fazer tudo de uma vez só, né? E esse uso constante do celular, ele afeta a nossa memória? Como? E a nossa produtividade? E o nosso foco? Por que tantas pessoas relatam cansaço mental, mesmo sem realizar atividades físicas, né, desgastantes? Será que conciliar tarefas com o uso do celular é realmente eficiente? A gente consegue fazer tudo de uma vez só? Ou nós estamos dividindo nossa atenção e aumentando os erros do nosso dia a dia? Lembra? Celular e direção não combinam também? Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então continue com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Um grande abraço pra você, se cuide. Ó, pega a dica, tá? Do café que a Cris passou pra gente, vamos fazer junto? Então tá bom, beijo grande, fique bem e até amanhã. Tchau, tchau.